Você já parou para pensar como as formas de nos relacionarmos têm mudado nos últimos tempos? A importância do diálogo em meio a tudo isso? E como será que isso vai afetar as próximas gerações? Oi, eu sou Marcela McGon e esse é o Bumble Talks, o podcast do Bumble, o aplicativo onde as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa. E hoje, para falar das múltiplas formas que existem de amar, eu tenho duas convidadas ilustres. E eu já chego chamando ela, que o nome já chega chegando, né? Brianna. Ela que é youtuber, ela é produtora de conteúdo gamer, tem novos projetos aí que eu sei também. Sim. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, conversando nesse Bumble Talks maravilhoso. E vai ser uma conversa muito rica, né, hoje. Muito importante também. Tô sabendo que agora você até é colega de podcast e tudo mais. Diversos projetinhos incríveis vindo aí pela frente. Todo mundo vai conferir esses conteúdos maravilhosos. Tô contando com isso, hein? Eu tenho também Manu Xavier, que sou muito fã, gente. É psicanalista, produtora de conteúdo também, podcaster. Gente, vocês são tudo, né? Essas mulheres maravilhosas, cheias de multifunções aqui. Má, obrigada, prazer ter você aqui. Tô feliz de estar aqui, amo falar sobre relacionamento, acho que é importante falar sobre diálogo, sobre outras formas de se relacionar e da gente pensar se existe uma forma saudável de amar e como operar essa forma. Adorei. Amei, meninas. Pra gente começar aqui, eu gosto de que vocês façam um perfil no Bumble de vocês. Então, como seria o seu perfil no Bumble? Que informações sobre você são importantes de cara, assim? Gamer caseira que ama gatos. Pronto, uma gato essencial, né? Eu acho que começa por aí, sabe? Já tendo esses parâmetros estabelecidos, já dá pra fazer aquela filtragem pra pessoa saber que tem que gostar de jogos, tem que gostar de gatos, tem que gostar de ficar em casa também. Então já dá pra unir tudo, né? Verdade que gamer deixa o mozão, a mozona, muito só? Se o mozão não for gamer, às vezes Aí fica joga um junto. pouco. Porque eu acho que muitas vezes gente que é gamer acaba encontrando outras pessoas pra se relacionar que também são gamers. Porque muitas vezes, como muitas vezes os gamers não são tão assim de ficar saindo pra tantos lugares, os nossos relacionamentos são desenvolvidos a partir dos jogos, inclusive. Conhecem muito lá. Tanto que eu acho que meus últimos 3 namorados eu conheci por causa dos jogos. A gente começou jogando junto, jogou demais. Falei, ai, vem aqui me visitar. E vral, entendeu? Então, essa é uma Vem aqui possibilidade. jogar na minha casa. Exatamente. Tá muito longe. Deixa eu te mostrar alguns jogos especiais. E você, Má, o que teria no seu perfil? Eu diria primeiramente signo. Eu diria capricorniana com ascendente em peixes, porque eu já vou querer saber o mapa todinho do boy. E falaria de trabalho, eu diria psicanalista, apresentadora, comunicadora, pro cara já saber que eu sou do trabalho. Pra caramba. É babadeira. E colocaria a minha playlist também, assim, porque eu me conecto muito com quem tem gostos musicais parecidos. Então, isso é uma coisa que eu também sempre olho, assim, no Bumble. Quando eu vejo que o cara gosta das mesmas bandas que eu, isso me interessa. Então, isso pra mim é importante. Pouca gente traz isso aqui, é legal, né? O gosto musical é interessante de estar lá. Eu deveria ter pensado nisso no meu último relacionamento. Porque eu lembro de uma das últimas coisas que me fez desgostar dele era que toda vez que a gente saía pra andar de carro, o que eu gostava de ouvir, ele xingava, era ruim, era lixo. E o que ele gostava era bom. Entendeu? Gente, você namorou o meu ex, então. Tudo é bom. Babado, gato. Era horrível. Essa ideia da playlist. Por isso que eu tô falando, a playlist é genial. importante. Porque você vai vendo também a sensibilidade da pessoa, quem que ela ouve, se ouve artistas mulheres. Pra mim, isso é muito importante. Se é diverso esse gosto, com Amiga, certeza. se você visse a minha playlist, você não ia nem me chamar. Abafa. Mulheres eu até escuto bastante, mas é uma confusão que você ia falar, gente, não entendi nada sobre essa pessoa, não sei o que falar. Ai, eu adoro. Outra coisa que tem no Bumble, a gente consegue colocar de cara, assim, no perfil, o que a gente tá buscando lá. Né? Então, eu posso colocar casamento, casual, enfim, posso colocar qualquer coisa. Hoje, vocês colocariam o quê? Amizade colorida, entendeu? Uma amizade sincera e muito divertida. Porque eu tô numa fase da minha vida onde eu tô reformulando o que significa relacionamento. Porque eu passei, assim, muitos anos da minha vida buscando validação através desses relacionamentos. Principalmente quando eu me descobri enquanto uma pessoa transfeminina. Essa coisa de se sentir desejada, de se sentir amada por quem você é, pelo seu corpo, do jeito que é. Foi algo que foi muito, assim, importante nesse meu processo. Porque
alinhou também com a minha ascensão dentro da internet. Então começou a ter muita gente me elogiando, vindo atrás. Nossa, o que é isso? Porque eu saí de uma adolescência onde ninguém se interessava por mim, para entrar no início de uma vida adulta onde, uau, um monte de gente interessada. Então eu acabei caindo muito nesses relacionamentos confusos, tentando buscar minha validação através destes relacionamentos e destes homens. E eu tô numa fase onde eu tô assim, eu encontrei o prazer na minha própria companhia. Então, hoje em dia, eu não me sujeito a qualquer pessoa. E eu também não sujeito mudar a minha vida por qualquer pessoa. Então, eu prefiro ter uma ótima amizade, uma amizade super sincera, que a gente se encontra, se curte, se diverte, mas que não necessariamente já venha com aquela ideia de, não, vamos para um relacionamento. Porque eu nem sei exatamente qual formato de relacionamento eu quero ter. Ui, então guarda essas informações todas aí, que vai ter muito babado. babado aqui pra conversar. E você, Má? O que você Eu vou colocaria? bem nesse link aí da Briana, porque eu não colocaria que eu tô buscando nada, porque eu tô muito conectada na lógica do encontro. Eu quero saber o que eu vou encontrar. E eu acho que tem um perfil que você olha e fala assim, gente, esse aqui eu casaria. Gente, esse aqui eu sentaria com Ai, talento. que delícia. Esse aqui não tem. Esse aqui seria aquela coisa de uma amizade colorida. E eu acho que isso que é legal, assim, a gente se permitir descobrir como que o outro nos atravessa. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Né? Que é sobre a gente entender que não é o que a gente busca, não é necessariamente o que a gente encontra. Mas o que a gente encontra pode ser muito potente. E é preciso que a gente avalie isso, né? Gente, eu fiquei até Fato. arrepiada. Eu amei. Deixa eu falar uma coisa. Vocês acham que os relacionamentos, as redes sociais, os apps de relacionamentos mudaram muito como a gente se relaciona com as pessoas? O digital, assim? Vocês sentem que aproximou, afastou, mudou muito a dinâmica? Como que vocês sentem isso? Olha, eu acho que trouxe ainda é muito novo. Eu acho que ainda é muito novo porque tem uma coisa muito de uma confusão das pessoas. Porque, de fato, eu sinto que as pessoas não se permitem muito atravessar. O que aquilo ali me bateu? Como que eu me sinto diante do outro? O que eu quero? O que eu tô encontrando? Esse gap entre o que a gente quer e o que a gente encontra, eu acho que isso é muito a minha praia, assim, né? Por eu ser psicanalista e eu trabalho com essa lógica do desejo, que é o que nos move. E, gente, o que nos move não é o que a gente quer. É aquilo que a gente é impulsionado a. Então, tem certas pessoas que mexem com um negócio na gente, que você fica assim, gente, mas o que eu tô fazendo aqui? Por quê? Eu não consigo sair. O que é isso? Então, acho que as redes sociais, elas trazem um conjunto de critérios que é uma forma da gente também se questionar, assim, por quê? Quais são os meus padrões? Por que isso se repete? E aí, eu acho que as pessoas vão começando a avaliar quem elas são. Sim. A partir do outro, porque as relações elas servem para isso, né, pra gente se conhecer. Então acho que nas redes sociais tem muito uma coisa da performance também. E eu acho que quando você vai conversando, quando você vai com o tempo que aquela relação vai se estabelecendo, você vai decantando certas coisas. Então acho que é uma questão de tempo. Sinto que hoje com as redes sociais as pessoas atropelam esse tempo, né? E por isso que eu acho que os aplicativos, eles trazem essa possibilidade. Aí você conversa, aí depois é isso, você sai pro encontro, você vê qual é. Aí depois você dá um encontro com outra pessoa. Então, eu acho que é preciso viver esse tempo das coisas decantarem para saber, de fato, se você está íntegra ali, se aquele lugar faz sentido para você. Então, acho que as redes sociais trazem todas essas questões. Acho que mais do que pontos finais, elas trazem interrogações, né? E eu acho que as pessoas precisam trazer essas interrogações. Essa é a função da gente conversar aqui, né? Eita, que Babado. profunda. Uma pergunta que eu gostaria até de fazer para você. Essa questão do tempo que você diz é sobre dar tempo de conhecer a pessoa, de, tipo assim, respeitar as fases, de tipo assim, vamos se encontrar, não vamos já direto se mudar para minha casa, entendeu? É esse tempo? Não, é dar tempo ao seu sentimento. Porque às vezes a gente acha que é amor, mas é apenas fogo no parquinho. É Às amor vezes a gente zipê. acha que é assim, não é pra mim, mas é alguém que te mexe num lugar que ninguém nunca mexeu. Porque a gente tá tão acostumado na lógica dos abusos e das violências, que quando alguém te trata com carinho, você fica assim, ai, tá morno, ai, que sem graça. Vamos dar tempo para esse sentimento se decantar. Porque eu acho que isso, as redes sociais trazem essa pressa. É isso, é o próximo, é o próximo, é o próximo. Gente, o agora é muito bonito, né? Assim, e é preciso viver. Eu acho uma coisa que os apps, as redes sociais trouxeram, que a Bri até trouxe na fala dela, talvez foi uma democratização também da possibilidade de flertar e de conhecer. Boa. Muitas pessoas talvez
tivessem espaços mais restritos por segurança, por Aham. vivências, né? E as redes sociais, os apps trazem, tipo, espaços mais seguros de eu poder expressar meu desejo, minha sexualidade, minha busca, né? Sim. Aí eu adoro essa ideia, tipo assim, de apps de relacionamento como o Bumble, que te permite com que você tenha, mesmo que a gente não tenha 100%, já é uma preview da pessoa que a gente está Aham, conversando. sim. Tem formas da gente saber com quem a gente está se conectando, né? Porque há milhares de anos atrás, a gente tinha chats e era uma coisa assim, qualquer pessoa coloca o nome que quiser, você não sabe se as informações ali são verídicas ou não, e era muito assim, 880, pode vir, pode não vir. E os apps, de certa forma, permite com que a gente, na nossa rotina louca, consiga, de certa forma, investir também nessa parte da vida, né? De relacionamento, de se envolver. Eu, particularmente, como sempre, fui uma pessoa muito caseira. Até porque eu tive uma infância e adolescência muito envolta de depressão, me descobrindo nesse processo muito difícil, né? De descobrir quem eu era, de assumir para minha família, para a sociedade, de me empoderar na minha própria identidade. Enquanto os meus colegas estavam indo para festas, estavam se descobrindo, explorando a sua própria identidade, sua sexualidade. Eu estava na minha casa falando, caramba, o que eu vou fazer do meu futuro? Existe um futuro para mim? Então, essa parte dos apps, da internet, me permitiu investir nessa questão do relacionamento, de conhecer pessoas em um ambiente onde eu me sinto segura, que é na segurança da minha casa, no meu tempo, no meu espaço, que talvez se eu fosse numa festa, eu não sei se eu me sentiria tão segura de chegar em alguém que eu tive interesse, de como seria isso, mas pelo aplicativo fica um pouco mais fácil de vai lá, curte, manda uma mensagem e desenvolve a partir disso, né? Sim. Então, eu acho que, por mais que esses apps vieram e estão permitindo com que a gente explore essas partes, coloca novos questionamentos, novas pontuações que a gente tem que explorar, que a gente tem que refletir também, né? Eu acho que você trouxe esse rolê dos questionamentos. A hora que você vai fazer o seu perfil já é um grande questionamento. Aham. Né? De quem Sim. sou eu? Tipo, por isso que a gente faz essa brincadeira aqui no começo, né? De pedir pra vocês se apresentarem, até porque o quem sou eu, a gente acaba esbarrando no profissional quase sempre, né? Que é a maneira mais fácil da gente se descrever. E aí o quem sou eu, tipo, como pessoa, é muito, muito doido, assim. O que eu tô buscando? Aí é o momento de reflexão que você trouxe, né? Tipo, de olhar, cara, o que eu tô buscando? Sei lá, vamos Sim. descobrir aqui que eu tô buscando, né? Fala, Eu pode acho que falar. essa coisa que a Briana falou de ser uma grande experimentação. Eu vejo isso, né? Eu trabalho com mulheres e eu vejo como que os aplicativos são esse espaço de desenvolvimento. Você deve perceber muito isso também nos seus relatos das pessoas, das mulheres que contam pra você. Como que é uma experimentação da sensualidade, da sexualidade. É onde ela se permite ali flertar, trocar. E aí você começa ali um papinho mais quente. É uma forma mais segura de flertar, no sentido de experimentar talvez uma versão nossa que, pessoalmente, a gente ficaria mais travada, vem o Total. pudor, vem a vergonha. Então, eu acho que é um território muito fértil para essa experimentação, assim, disso que fica para nós mulheres tão podado, né? Eu vou dizer até mais, assim. Eu sinto que até uma fluidez de sexualidade mesmo, no sentido de, tipo, muitas mulheres me relatam que conversam com outras mulheres pelas redes. Sim. E como que eu vou fazer pra viver isso pela primeira vez? Porque eu não sei. E assim, talvez na vida real nunca criaria essa oportunidade. Nunca estaria num meio em que ela pode viver outras vivências sexuais mesmo, explorar a sexualidade dela de uma maneira mais honesta. Então, eu acho que as redes trouxe muitas coisas legais, muito positivas, assim. E talvez com certeza, né? Uma gama de opções, vamos dizer Sim. assim, a serem exploradas muito maior do que a gente tinha antigamente. Gente, a gente tinha que literalmente flertar num bar. Socorro. Nem lembro Sair mais de como casa sair pra de flertar. De casa, gente. Se Pra arrumar pra flertar. conversar com uma Pois é. pessoa. Sem nem saber se ia dar em alguma coisa. Gente, agora eu queria falar um pouquinho, não tem como, né, a gente falar de novas formas de amar e não falar do questionamento tão grande que é enrolado com monogamia, né? Enfim, novos modelos de relacionamento. Bumble fez uma pesquisa, trouxe um dado que eu confesso que eu fiquei até surpresa, assim, que foi 22% dos brasileiros já consideraram ter em algum momento um relacionamento não monogâmico. É bastante gente, né, É considerando. muita gente, é muita gente. Porque se a gente parar pra pensar que a gente vive numa sociedade onde a monogamia é compulsória, é cultural, é religiosa, eu acho que é muito, assim, relevante ter um número tão expressivo de pessoas que já considerou a
a oportunidade de desenvolver um relacionamento assim, né? E eu penso também, se não é também graças à internet, sabe? Eles começarem a ser expostos a essas formas de relacionamento, entender que existem pessoas que se relacionam assim e que é possível, e quebrar esses preconceitos, porque eu acho que muitas vezes o que impede as pessoas de se permitir explorar essa possibilidade é muito preconceito, é muitas estigmas que em volta dessa possibilidade, né? Vocês já tiveram essa conversa em algum relacionamento? Ou já tiveram vontade de ter essa conversa em algum relacionamento? Essa pauta da monogamia da monogamia e da não monogamia é muito a minha pauta, porque sempre que eu falo sobre esse assunto, eu falo que não importa qual é a forma do relacionamento, qual é o formato do relacionamento, que ele sempre vai fracassar se a gente não mudar a forma da gente se relacionar. Eu vejo muitos relacionamentos, monogâmicos e não monogâmicos, em que as pessoas estão numa lógica de controle do outro, numa lógica de insegurança, numa lógica de falta de amor próprio. Sim. Não importa quais são os pactos que são postos. Se você está insegura com você, se você precisa ser validada por alguém para você se sentir alguém na vida. Então, eu acho que essa discussão, eu acho que a gente está primeiro passando por um momento de educação. Que eu acho que é bem isso que a Briana falou, assim, a internet falando sobre isso, sobre não monogamia, eu acho que está abrindo a cabeça das pessoas para poder pensar assim, realmente, essa forma que a gente está se relacionando, ela veio da onde? Será que ela me contempla? Será que é bom para mim eu ter que ficar a vida inteira com uma pessoa? Onde é que está o meu desejo? Será que o meu desejo cabe nessa relação ou eu tô aqui por outros motivos? Mas eu acho que, e por isso que eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando sobre isso, porque eu acho que também a gente precisa colocar esse adendo aí de, beleza, a não monogamia, ela é um que a gente precisa começar a trabalhar. Mas se a gente não trabalhar como a gente se relaciona, o que a gente busca no outro, que era o que eu estava falando do encontro, né? Você vai sempre se frustrar. As relações nunca vão dar certo. Você vai estar sempre se sentindo rejeitada, enganada, porque a relação não é o que vai completar a gente. Real Então, acho que esse é o grande ponto aqui da nossa conversa. É poder falar que a forma mais saudável de amar é o amor próprio. E Não, isso vai engendrar outras coisas. É bem legal isso que você trouxe. Eu acho assim que, na verdade, quando as pessoas vão para uma não monogamia, na maior parte, não sei se é a maior parte do caso, mas em grande parte dos casos, rola uma reflexão maior sobre limites e talvez isso faça com que geralmente as relações não monogâmicas já tenham algo que é isso. Do ponto de partida, já se tem muita conversa, já se tem muita avaliação, né, dos próprios limites, diferentes, geralmente, das relações monogâmicas, que muitas vezes a gente começa sem questionamento nenhum. Né, assim, começo com isso imposto e nunca parei para pensar o que me ofende, o que me incomoda nesse relacionamento, quais são os meus limites, qual é o limite do outro. Né? Então, na minha vida, assim, em experiência que eu já tive, o que eu achei interessante de trazer pra minha vida em geral, independente de qualquer relacionamento eu fosse ter, era esse questionamento individual, tipo, que a não monogamia trouxe, que era tipo, cara, o que é traição pra mim, sabe? O que é pra mim inegociável ou negociável dentro de um relacionamento, né? Como é que eu lido quando alguma coisa fere tipo, uma expectativa minha. Como é que eu lido com os ciúmes? Como é que eu projeto? Então, esse questionamento eu acho que é o mais importante de tudo, né? Assim, que é o que você está trazendo. Assim, antes da gente conversar sobre qualquer coisa, eu acho que o grande lance, né, das novas formas de se relacionar é trazer mais lucidez para o que a gente está fazendo. Né? E Nossa, barbarizou, gata. Gostou, meu Não. amor? Olha, blou mesmo. Eu tô aqui refletindo Não, sobre é um esse assunto processo. que eu amo também, sabe? É um assunto, pessoalmente, que eu gosto muito, porque eu já vivi muitas formas. E aí, inclusive, depois que eu entrei na possibilidade de uma relação não monogâmica, eu fui até aquela pessoa que, tipo, não, nunca mais eu quero estar em nenhum regime de exclusividade, etc e tal. E aí, me envolvi com uma pessoa e vi que, tipo, cara, dava pra emprestar muita coisa linda e, no momento, a gente nem queria não se relacionar com outras pessoas, sabe? Então, não fazia nenhum sentido, como você falou, tipo, eu abrir uma relação que não tava fazendo sentido ali naquele momento, ou começar ela não monogâmica, mas fez muito sentido conversar desde o primeiro dia, tipo... Amo. Ter Assim, tudo definidinho, tudo definitivo, né? tipo, inclusive qual é o regime do nosso relacionamento, sabe? Isso que é a questão pra mim, assim, que a minha posição polêmica é que, assim, eu acho que ninguém tem que chegar na relação e dizer assim, olha, é o seguinte, então, cada um pode ficar com quem quiser, porque eu acho que as pessoas estão muito numa lógica de autorização, de, olha, me conta, e eu acho que quando a gente fala de limite,
a gente fala também de sustentação. A gente precisa sustentar as coisas. Sustente o seu desejo, bicho. É isso. O que você tá afim de fazer? Eu tô afim de ficar com você hoje. Amanhã eu não tô afim. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vamos ver. A gente fica nessa coisa Ai, ia do ser tão bom autorizar. se fosse só Sabe? assim, né? Por isso que todo mundo tem que fazer análise. É, sobre. As pessoas deviam procurar isso. Terapia. Maravilhoso. Salva o mundo. Salva. E faz com que as relações sejam mais saudáveis, mais maduras, em que as pessoas não precisem dessa lógica da aprovação do outro, assim, da autorização. Que eu sinto que isso acaba acontecendo. Muitas relações acabam sendo traumatizadas por conta desses acordos prévios, assim, olha, você, seja qual for o modelo. Olha, você tem que parar de seguir as meninas que você segue, você não pode curtir fotos de não sei o quê, você não pode isso, você não pode aquilo. Ou, no outro caso, olha, a gente vai ser aberto, mas a gente não pode ficar com quem a gente conhece, a gente não pode ficar mais de 2 vezes. Tipo, muita regra só piora. O desejo não é legislado. Sim. O nosso Nossa. desejo é livre, é potente e ele requer sustentação. A gente precisa sustentar as nossas escolhas. E eu acho que isso que é o bonito. E quando você está numa relação em que 2 pessoas sustentam as próprias escolhas e as escolhas delas é permanecer ali, é fazer aquela relação funcionar de forma saudável para os 2, é isso. Qual é esse modelo da relação? É o que eu digo, né? Eu falava muito isso quando eu namorava, que perguntava, sua relação é monogâmica, não monogâmica? Eu falei, minha relação é livre. É livre, tipo assim, eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, sabe? Sim. E é isso, e meu parceiro sabe disso. Minha vida é minha, ok, tudo bem. Se não tiver, também não tem que estar comigo. Eu amo. Não, eu amo Esse também. processo de que vocês estão conversando e eu tô vindo aqui refletindo sobre a minha vida, que eu sempre tive o conceito que toda experiência valeu muito a pena se eu aprendi algo com ela. E isso desde situações difíceis que eu vivo na minha vida, mas também dentro dos relacionamentos. Então, todos os relacionamentos, para mim, valeram muito a pena, pois eu amadureci muito com toda a experiência. Por mais doloroso que foi, por mais traumatizante que foi, eu me permiti aprender com aquela experiência e principalmente me conhecer mais a partir daquela experiência, né? Porque como eu não tinha muitas relações, eu falava assim, eu tenho que absorver o máximo que eu puder dessa experiência, disso que eu vivi, para eu entender qual é o tipo de pessoa que eu quero estar me relacionando, como é que eu quero estar dentro desse relacionamento, porque às vezes a gente entra no relacionamento e nem percebe que está sendo tóxico, que está sendo abusivo, e eu acho que essa reflexão é importante para a gente entender, é esse tipo de parceira que eu quero ser? É esse tipo de pessoa que eu quero ser? Porque eu acho que eu não gostaria de me envolver com alguém assim. Então essas reflexões foi muito importante para mim amadurecer mesmo essa ideia sobre relação. Até mesmo quando você estava falando essa questão de explorar a sexualidade, de se descobrir, eu tenho, a partir desses anos, juntamente com essa reflexão a partir da monogamia, de um amor livre, de algo assim, a respeito da minha própria sexualidade. Porque eu percebo que durante muitos anos da minha vida, eu diria que essa atração por figuras masculinas quase se tornou condicional, até mesmo para reafirmar não apenas a minha identidade, como também a minha orientação sexual. Porque eu me assumi para minha família ainda enquanto um garotinho gay, quando eu fiz 13 anos. E eu precisava de me reafirmar em cima, e de novo, que eu era gay sim, e aí eu recorria à misoginia para reafirmar a minha identidade, para as pessoas não darem abertura de questionamento, porque é sempre aquilo, né? Ah, você tem certeza? Ah, não, mas tem que experimentar. Ah, não sei. Ah, não, você está confuso. Não, eu sou sim. E isso se impregnou dentro de mim. Acho que até a gente se apega, né, nisso, porque como a gente é diferente do mundo, né, assim, quando eu tenho um nome próprio pra chamar de meu, a gente segura firme nesse processo de descoberta, né? Sim, e eu acho que quando a gente fala sobre essa questão, né, a gente recorre aos mecanismos que nos está disponível naquele momento para tentar se proteger naquela identidade, naquele processo. E com o tempo, eu fui quebrando essas barreiras. Eu entendi que eu me sentia atraída, sim, por figuras femininas. Eu me sentia atraída por mulheres. Mas eu percebi que por muito tempo eu não me permiti explorar esse desejo, até mesmo pela idealização desse relacionamento monogâmico, desse formato heteronormativo. Então, eu acho que a gente olhar para dentro de si é reconhecer quem nós somos,
fora desse molde que tentam nos encaixar, né? E é difícil, né? Muito. Mas é o que mais enriquece quando a gente consegue ir pra um relacionamento. O Mal que você trouxe, eu acho muito, muito incrível esse rolê do tipo, eu sou livre. Mas eu acho que ainda na prática não é uma realidade para as pessoas. Infelizmente, As né? pessoas ainda têm necessidade de colocar nome nas coisas, né? Ainda tem necessidade de saber, principalmente quando a gente vai desviar da norma, né? Vamos dizer assim, saber onde eu tô pisando. Dentro da própria não monogamia, existem várias maneiras de se relacionar, né? Relacionamento aberto, poligamia, poliamor. Você saberia explicar pra gente em detalhes, mais ou menos, como são essas maneiras de se relacionar? Eu acho que esses pactos existem, né? Os nomes, eles existem para dar um contorno, né? Assim, para que também se alinhem as expectativas do que é, né? Eu acho que é isso. Quando você pensa amor livre, relacionamento aberto, ele é aberto como, né? Acho que eu não sou a melhor pessoa para explicar como que seriam esses termos, porque eu também não sou praticante do relacionamento aberto. E eu acho que é uma pauta muito séria. Acho que é legal você trazer isso, porque eu vejo muito essas discussões serem esvaziadas e muito estigmatizadas como uma coisa assim que é uma vulgaridade, é uma putaria, não sei se a gente pode falar palavrão, mas assim, é uma putaria, e não é, né, assim, eu acho que são pessoas muito sérias que estão realmente se debruçando sobre o trabalho de se relacionar, né, então acho que essa pergunta é boa, eu me isento de respondê-la, porque eu acho que precisa de uma seriedade de alguém que vive, né? que vive isso, né, assim, e por isso quando você fala do nome, que você falou pra Briana também, assim, tem um nome próprio pra chamar de nosso, os nomes que a gente dá às coisas é muito importante. E eu acho que muitas relações, a gente vê relações em que o cara fala assim, mas a gente não tinha nada. Mas peraí, tinha alguma coisa. Mas como não tinha um nome, o cara se vale disso. Sim. Então, isso dos nomes, assim, tá, que relação é essa? Eu acho que é importante. Então, é uma boa pergunta. Passo pra Briana, pra você. E eu penso também que essa questão do nome, muitas vezes, te permite se fortalecer dentro de uma comunidade. Porque como essas outras Sim, total. formas de relacionamento são tão estigmatizadas, não apenas pela sociedade, mas pela religião, pelos dogmas, pelas imposições sociais, as pessoas que são praticantes precisam de se fortalecer de alguma forma. E eu acho que identificar como você se sente mais confortável de vivenciar essa relação te permite conhecer outras pessoas que vivenciam esse formato para você trocar cartinhas, sabe? Falar assim, ai, tô com essas dificuldades, como que você passou por isso? Como que é você? Eu tive contato com 3 amigos meus que eles eram um trisal. E foi a primeira vez que eu tive esse contato, sabe? E participando da vida deles, eu pude ver como é complexo, como precisa de ter conversações para alinhar os desejos, expectativas, para conseguir passar por isso, né? Porque ser humano é complicadíssimo, né? É uma Não. criatura complexa. Se relacionar é sempre desafiador, né? Sempre. Se relacionar desafiando leis, dogmas e estigmas é mais desafiador Sim. ainda. Se relacionar com mais de uma pessoa é mais desafiador ainda, né? Sim. Então, eu entendo o que você está falando. É meio que um lugar da gente causar identificação mesmo entre os que se parecem com a gente. Exato. É porque- Até para você buscar informações na internet, Sim, sabe? Para sim. você encontrar fóruns, para você encontrar grupos, para você encontrar pessoas que se identificam como você. Porque na internet hoje, muitas vezes a gente coloca na nossa descrição, né? Quem somos, o que a gente luta, o que a gente acredita. Para que as pessoas que se identificam com aqueles ideais comecem a nos seguir, comecem a se identificar, se empoderar. Então, eu acho que essas nomenclaturas, né? Esses formatos diferentes de relacionamento são muito importantes para as pessoas verem aonde elas se encaixam, para se fortalecerem e para resistirem também. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas que são monogâmicas, elas acham que quando a gente discute sobre outras formas de se relacionar, é como se a gente estivesse tentando convencê-la a modificar a forma com que ela desenvolveu, que ela acredita que é o melhor para ela, e venha para esse lado da força, como se tivesse essa briga de competição. E não é sobre Como isso, se fossem né? coisas opostas, né? Quando, na verdade, a gente tá falando de relacionamentos e de desafios. Eu não vejo como coisas opostas. Mas eu acho também que tem um rolê das pessoas se sentirem ameaçadas, né? Por novas formas de Sim. relacionamento, assim. Então, se mexe numa estrutura social que eu já conheço, que eu já valido, que eu já sei lidar, isso também me obriga a olhar para os meus desejos, né? Quando eu vejo alguém vivendo uma maneira
diferente, acho que me obriga a me olhar para os meus desejos também, né? Pô, Uhum. tipo, o que eu vivo tá satisfatório, tá dentro. Porque se existe outra possibilidade, existe a possibilidade do meu desejo não estar sendo coerente com o que eu tô vivendo. Então eu vejo um medo das pessoas, vejo essa parte de estigmatizar totalmente, de achar que é putaria ou que não pode existir. Enfim, não pode existir sentimento ou não pode existir validação, né? Acha que é só. E tem inclusive gente que leva esse lugar de só pegação propositalmente, né? Que se apropria do termo amor livre, bota lá no perfil, principalmente homem, né? Bota lá no perfil das redes sociais lá, amor livre, quando na verdade. É não- livre só pra ele, né? É livre só pra ele. Tipo, é um Fato. amor livre só pra se beneficiar da oportunidade de ficar, de pegar várias pessoas. E De não ter responsabilidade afetiva. que eu acho que é o grande, na verdade, a grande sacada das relações não monogâmicas tem que ser a responsabilidade afetiva. Fato. É o lugar que você tem que estar mais afiado, assim, né? Concorda? Isso, por isso que eu tava falando que é um papel de educação, né? Assim, isso que a gente falar sobre essas coisas é educar as pessoas de, olha, como que é? Não é uma bagunça, não é. E as relações monogâmicas, eu sinto isso também, que as pessoas se sentem ameaçadas assim. Como assim? Então você é isso, vai chegar aqui, alguém vai roubar meu marido? E cadê meu sonho do casamento? Botar nas Meu costas e sair sonho. correndo. Tipo assim, não, filha, ninguém quer o seu marido, primeiramente. Mas essa Nem coisa você nem você quer. Se você olhar bem, você não vai querer. Mas essa coisa do casamento, porque eu sinto que assim, não tem como a gente falar de outras formas de se relacionar sem falar de casamento e família. Né? Assim, porque eu acho que, principalmente para as mulheres, é o lugar de realização. É vendido como lugar de realização. Então, quando você chega para as mulheres e fala assim, olha, porque eu acho que esse é o grande lance do que a gente está falando aqui. Olha, você pode ser feliz sem que o relacionamento seja o objetivo da sua vida. E isso vai garantir que você seja amada. Porque esse é o grande lance. A gente realmente fica nessa pira de precisar de um relacionamento a qualquer custo, que a gente não vai avaliando isso. Eu tô me sentindo amada? Eu tô sendo respeitada aqui? E aí, quando você quebra isso de... Não, a família não é um homem, uma mulher, 2 filhos e um golden retriever. A família pode ser 1000 coisas. E aí você, é? Então, deixa eu construir minha carreira aqui. Então, deixa eu viver minha sexualidade. Então, E aí, nesse meio do caminho, é o que eu falo, existem os encontros. E aí você encontra alguém que te dá vontade de ficar mais um pouco. E aí você encontra alguém que você tem vontade de construir uma parada. E coisas podem acontecer. Então, eu acho que quando as pessoas... A gente está fazendo esse papel aqui que é educativo, que é de conversar com as pessoas. E falar assim, olha, você pode ter outros desejos. Você pode ser dona dos seus desejos. Né? Você não precisa seguir uma cartilha. Então, eu acho que isso é um trabalhão, né? Assim, é um trabalhão. Porque é dialogar, é complexo. conversar, é desfazer certezas, é poder construir outros horizontes, né? E eu acho que é desfazer. Tem uma certeza, né? Tem um mito que é uma das coisas que mais movem a nossa sociedade no sentido de afeto e relacionamento, que é o amor romântico, né? Que a gente fala. Que é essa construção do amor num vínculo de dependência, em que essa pessoa é capaz de suprir tudo e eu tenho que ser capaz de suprir tudo pra ela e só nós dois juntos e não existe mais nada no mundo. E isso é muito, muito tóxico, vamos dizer, a longo prazo, porque não te permite se olhar como indivíduo, acho, né? Sim. Não permite olhar para as relações como, será que eu quero? Né? Se existe o amor romântico, eu preciso experimentar, eu preciso viver, isso tem que ser o guia da minha vida. E será que eu quero? Ou, né, será que realmente estou vivendo uma parada legal aqui? Eu só estou achando que eu tenho que viver o mundo desse amor. Então, eu acho que a não monogamia desafia muito esse lugar, né? Que traz a exclusividade sexual, inclusive, ou afetiva, como a única prova concreta de que você está validada naquela relação. Você trouxe uma fala, daí eu lembrei muito da Regina, que eu gosto muito da Regina Navarro, que ela fala, mais importante do que estar exclusiva sexualmente, não é você se sentir amada dentro de um relacionamento, né? Não é você se sentir desejada. Então, ela traz muito essa reflexão, e o povo pira, né, nos comentários, tipo, nossa, o povo fica doido, porque mexe muito mesmo, numa Mexe. certeza que tá na mídia o tempo todo, né? Tá em todos os filmes que a gente assistiu, em todos os romances que a gente leu, em todos os relacionamentos que ensinaram a gente a se espelhar. Essa ideia de que a falta de exclusividade de afeto ou sexual é a primeira prova de que essa pessoa não gosta de mim. Sim. Mas eu acho que é essa idealização sobre posse do outro indivíduo, porque é sobre posse, é sobre pertencimento, vem muito dos dogmas que a maioria da nossa sociedade ainda leva como uma grande verdade imutável dentro das suas vidas e que
redigem como eles devem viver. E eu acho que a não monogamia, ela coloca muito em xeque isso. Porque ela não é só uma questão de reflexão pessoal minha. Ai, eu acho que eu vou me libertar e explorar as possibilidades de relacionamento. Não, às vezes está colocando em xeque a fé dela. Às vezes está colocando como ela acredita que é um mundo ideal, ou como deveria ser um mundo ideal, né? Então, ela precisa de passar por muitas barreiras para conseguir se permitir aceitar que existe sim outras formas e que essas outras formas, elas não são desvio de caráter, que elas não são influências de entidades malignas sobre a pessoa ou sobre a casa da pessoa. Então, tem muitas barreiras que a sociedade colocou para continuar tendo essa estrutura. E eu acho que é uma estrutura que a gente tem que refletir até porque ela beneficia muito o patriarcado, né? Ela beneficia o homem cisgênero. Existe essa hierarquia dentro da casa, né? O homem protetor, a mulher submissa, servindo, oferecendo, tendo esse papel, né? E muitas pessoas acreditam que é isso. Então, quando vem a gente discutindo sobre essas possibilidades, que é possível, que é totalmente plausível, que é saudável se explorar e se permitir quando faz sentido para você. Quando essas pessoas ouvem isso, é quase como se a gente estivesse quebrando toda a expectativa sobre realidade que elas construíram. Tudo que elas têm, né, como norma Tudo. pessoal, assim, né? Exato. Por isso que eu acho que às vezes é uma reação tão volátil das pessoas quando a gente discute sobre não monogamia. Sim. Porque a monogamia, ela é quase uma entidade divina. É uma entidade, sabe, que ela tá lá pairando sobre nossas cabeças e que tem pessoas desviando essa entidade imaculada, pura e maravilhosa, né? Tanto que eu percebo que quando a gente fala sobre monogamia, existe até uma romantização do sofrimento, da dor, sabe? Tipo, ai não, olha que história maravilhosa, ela aceitou todo o sofrimento, toda a dor que passou, tratou como lixo, mas ela conseguiu mudar, conseguiu passar por isso e hoje são felizes. Será que a gente precisa de se sujeitar, né, a estar lá no chão para viver supostamente um amor? É aquela máxima, né, do relacionamento dos seus avós não é um relacionamento modelo se sua avó teve que aguentar uma Exato. vida de violências para fazer aquilo ali acontecer. Exatamente. E tem mesmo, né, tipo, o valer a pena, né, já é, tipo, penar para que o relacionamento funcione. E é isso, eu acho que a monogamia, a minha maior crítica à monogamia, eu sempre falo isso, assim, nem é assim, eu estou vivendo um momento de exclusividade ou não tô, não é nem isso, se você vai beijar ou não a boca, é essa estrutura a qual ela beneficia. E eu acho que é por isso que as pessoas também se sentem muito ameaçadas, porque ela mexe em lugares estruturais muito fortes da nossa sociedade e que tem um papel de controle, principalmente de corpos femininos, né? Porque assim, a quantidade de gente que vive relacionamento não monogâmico e não sabe é gigantesca. Né? Não foi sim. informada. Da minha parte, não fui informada que a minha relação não era monogâmica. Então, eu acho que é isso, né? Ela mexe numa estrutura que é uma das principais pilares da nossa sociedade, que é o patriarcado. E tem muito a ver com performance de gênero, né? Por isso que eu falei do casamento. Porque quando a gente entende, né? E eu falo muito isso, assim, e é clichê, mas eu acho que a gente precisa aprofundar isso, que o amor salva, é porque realmente nós estamos vivendo um momento, né? Assim, um momento que já existe há 2000 anos, que é um momento de violência, que é um momento de falta de amor e que adoece a todos. Porque, assim, se a gente cria meninos e meninas e a gente ensina que as meninas, desde que nascem, elas precisam aprender a brincar de boneca, elas gostam de boneca, e os meninos, eles podem dirigir carrinhos, a gente já está desenhando destinos diferentes para essas duas crianças. E aí o que a gente faz é que a gente não ensina as meninas a amarem, a gente ensina as meninas a servirem, porque essa é a boa mulher, é a mulher que cozinha, que cuida do marido, que cuida da casa, mas não cuida de si mesma. E a gente não ensina os homens a amarem, a gente ensina os homens a escolherem. E aí, por isso que essa pauta de não monogamia, ela é tão problemática, assim, para as pessoas. Ela é traumatizante para as pessoas, porque elas entendem assim, ué, mas então ele vai me trocar por outra? Porque a gente não imagina a possibilidade de que a gente pode ser amada e sim escolhida. Se eu escolhi você, eu estou preterindo você. Quando, assim, ninguém tem que ser escolhida. A gente não tem que passar uma vida querendo ser escolhida, né? Então, acho que isso é o que buga a cabeça das pessoas, assim. Ué, dá pra viver? Dá pra viver assim? Dá pra ser amada? Dá pra amar? Que isso, assim, acho que esse é o papel
das sociedades futuras aí, né, assim. Eu não tenho filho, nem vou ter, mas quem quiser ter filho aí, alô, galera, vamos ensinar os meninos a amarem a eles mesmos, sabe, assim, a amarem as mulheres, a amarem a natureza, porque isso é o que salva, né? Uhum. E tem uma, assim, uma questão também que me incomoda às vezes que as pessoas falam, tipo assim, eu não sou moderna suficiente Aham. pra Ai. viver isso, Ou né? madura o suficiente. Como se, tipo, quem tá na monogamia fosse imaturo. É Sim, uma ou relação. inferior, É né? inferior. Mas Não é uma relação que é real, não. né? E acho que não. E eu sempre falo isso para as pessoas quando elas perguntam, assim, eu falo, cara, para mim, a maior maturidade que você pode ter é saber seus limites. Então, assim, eu questionei a monogamia, mas ainda sinto que o meu limite é esse. Então, viva isso, sabe? Viva isso. E aí, acho que, assim, eu não acho que você não possa viver relacionamentos monogâmicos bons. Mas eu acho que tudo que a gente for viver na vida, a gente tem que ter consciência dos porquês a gente tá vivendo, Sim. sabe? Fato. Tipo, eu sei que existe outra opção, eu sei que existe uma realidade, eu sei que existe uma parada aqui imposta, eu sei que existem limites que precisam ser conversados ou não, né? Igual você falou, mas assim, acho que quando a gente vive uma parada consciente, a gente consegue fazer ela mais saudável, mesmo que ela ainda esbarre em crenças nossas que sejam difíceis de superar, e às vezes vai ser uma violência você se colocar num relacionamento não monogâmico sem estar pronta, ou Nossa, terapeutizada, super. Aí é ou traumatizante. eu acho que a coisa mais moderna que a gente pode fazer, gente, é saber os nossos limites e conhecer. E aí, e ter consciência das coisas. Tipo, não deixar a vida escrever essa história. A gente sempre fala muito isso, né, Má? De ser protagonista do nosso rolê. Então, quando a gente escreve a nossa história, mesmo que a gente esbarre em coisas que às vezes a gente idealizou e não foi o que a gente conseguiu viver, a gente sabe os porquês a gente tá vivendo aquilo. E eu acho que é mais fácil de aceitar tudo que vem, né? Com certeza. Agora, assim, mudando de não monogamia, né? Porque eu amo esse assunto, se deixar eu fico discorrendo eternamente. Outra coisa que mudou muito é a gente já tá aqui falando e as pessoas estarem ocupando espaços falando de sexo, de relacionamento, de sexualidade, né? Outra pesquisa que o Bumble traz é que 42% das pessoas estão falando mais abertamente sobre esses temas: sexo, intimidade, relacionamento. E 70% das pessoas concordam que é importante discutir desejos, necessidades desde o início do relacionamento. Qual a opinião de vocês sobre isso? Acha que realmente, tipo, é legal desde o começo a gente já tá falando mais abertamente sobre as coisas? Eu acho que sim. Eu acho que é maravilhoso, sabe? Conversar sobre o que gosta, como gosta, o que tem curiosidade, o que nunca fez, por que nunca fez. Eu tenho um amigo meu que ele é acompanhante de luxo em Los Angeles. E a gente volta e meia conversa sobre esses babados e tal. E a gente estava conversando, né, sobre fetiches diferentes. Que ele estaria disposto a fazer ou não, né? E aí eu falei assim, gata, você já imaginou o amor da sua vida? Mas assim, o amor da sua vida te pede pra, sei lá, né, dar um banho dourado nele, alguma coisa assim. Você não vai fazer? É só um pipizinho, entendeu? Tipo assim, toma um banho, já passou. Vai estar ótimo, ele vai estar feliz, vai ser uma coisa assim. Às vezes você não precisa de estar se divertindo, mas uai, por que não, sabe? Pelo menos eu tenho essa consciência de que eu acho que numa relação, se todo mundo tá confortável, tá se divertindo, por que não, sabe? Eu acho que essa coisa do prazer é muito é também outra discussão que eu adoro, e eu acho que é isso, assim, nós não mudamos de assunto, continuamos falando do mesmo, né? Porque, assim, é sobre prazer, é sobre estar confortável, é sobre estar bem. E eu acho que a gente acaba, nas nossas discussões sociais, a gente troca prazer por domínio, por poder. E o que acontece no sexo, nas relações é isso, né? As relações, elas não são relações em que, ai, que delícia, é tudo. É uma lógica de poder. A mulher está submetida ao homem e o homem exerce poder sobre a mulher. A gente imagina isso. Então, um homem que performa uma performance diferente, ele é lido como banana. Ou a mulher que performa uma performance diferente, ela é lida como assim, nossa, oi, que mulher mandona, que mulher antipática. Como que ele aguenta ela? Né? Assim, porque não é sobre se eles estão felizes ou não, é sobre poder. Dinâmicas de poder. E no sexo também, né, assim, eu fico vendo como que as mulheres estão sendo não amadas e também não realizadas sexualmente, né, assim, as mulheres, eu falo, gente, eu nunca fingi orgasmo na minha vida, nunca, porque eu não vou perder meu tempo gastando meu curso de atores mostrando para um homem, sabe, assim, como que a gente não pode, a gente não pode naturalizar que assim, olha, tá ruim, mas eu vou fingir que tá bom.
Aham. E eu acho que essa coisa do diálogo, do poder falar sexualmente, assim, eu acho que isso tá desde o primeiro momento, assim, que acho que primeiro você tem que ir pra essa intimidade sexual com a pessoa e ver qual é. Porque, assim, o outro também não é um robô, que é assim, olha, eu quero que você faça isso, 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 isso. Gente, não dá. É Exato. assim, como que você vai ali respeitar o seu corpo? O nosso corpo não mente. É isso, você tá ali, você tá tensa, você tá estranha, você não tá confortável, siga o seu prazer. Olha, não tá bom, olha, eu não gosto assim. E essa pessoa, se o seu parceiro, a sua parceira não receber isso bem, essa pessoa ela não tá te respeitando, ela não tá interessada em você. Sim. Né? Assim, ela tá te usando como objeto sexual. Então, eu acho que essa coisa do prazer, poder falar de prazer feminino, é poder falar de respeito, de liberdade, de conforto. É uma ruptura total com a lógica de poder patriarcal, de domínio. E assim, você vê, é muito primário, né? Porque assim, prazer, a gente foi feito por prazer. Por que a gente não vive isso, né? É muito primário, mas é muito recente, né? Tipo, a gente vê esse Sim. dado da pesquisa e vê que, assim, as pessoas estão começando a se habituar a falar para as pessoas com que elas se relacionam, de relacionamento, de prazer, de desejos. E é muito doido que a gente tenha que viver esse momento, assim, muitos anos já pra gente viver isso só agora, né? É, porque são anos de silenciamento, Anos né? de Assim. silenciamento. Então a gente vive um momento que finalmente isso é pauta, finalmente as pessoas têm consciência e finalmente conseguem começar a comunicar. E eu acho super importante comunicar. E aqui eu acho que as redes sociais ajudam bastante, tanto conhecer alguém pela rede, porque por ali você já começa a ter diálogos que talvez você não teria pessoalmente, mais profundos, Fato. mais difíceis, É. mais Às vezes tem até mais mais coragem, intensos, né? De fazer as coragem. perguntas, Às de vezes você já falar. manda seu fetiche ali já de primeira, Assim, sabe? manda Que a mensagem, pessoa fecha o aplicativo. sai correndo, entra embaixo da cama, Exato. fica lá uns minutinhos com vergonha e volta, né? Coragem de falar. As próprias redes trazem o assunto à tona. Então, eu sempre falo para meus pacientes, tipo assim, dialogar sobre prazer, sobre sexo, sobre intimidade, é difícil. A gente não tem nem vocabulário, nem repertório, porque a gente não aprendeu a falar. Fato. E aí eu falo, então sabe o melhor truque que você faz? Você pega uma matéria e manda. Primeiro você fala sobre o assunto, depois você fala sobre vocês inseridos nesse assunto. Então primeiro você manda assim, ó, olha, você viu essa matéria? Assim, porque aí você começa o diálogo de sexo, começa a falar de sexo num relacionamento, depois você traz pra vocês, né, pra quem já tá numa relação. E pra quem não tá, eu acho que quanto antes você falar, eu tinha uma professora que ela sempre falava assim, tem gente que faz sexo rock and roll e gente que faz sexo valsa, e essas pessoas não podem casar sem saber que o sexo delas é assim, porque senão eles não vão dançar juntos nunca. Uau! legal. Gostei dessa analogia, foi maravilhosa. Quanto mais precoce você for, assim, no sentido, lógico, né, gente, não vai assustar também o povo, assim, mas se você vê que você vai evoluir com alguma coisa com alguém, quanto mais honesto, precoce, dono dos seus próprios desejos e Isso. prazeres você for, melhor vai ser. Porque, assim, Uhum. vocês vão poder trilhar esse caminho, tipo, pô, às vezes você é essa pessoa do fetiche. E encontra alguém que é zero desse universo. E às vezes essa experiência para essa pessoa pode ser, inclusive, violenta, se ela se colocar nesse lugar. Exatamente. Então, tipo assim, é legal alinhar, porque senão você vai passar uma vida negando o seu desejo, ou a pessoa uma vida fazendo algo que ela não queria fazer. Então, assim, gente, quanto antes é É, porque é sobre não alinhar. negligenciar os seus desejos, né? Assim, não ficar assim, ai, depois melhora. Eu vejo muitas mulheres que transam, vão pro encontro, transam com um cara, e não é bom. E aí, assim, ai, mas vai melhorar, mas depois melhora. Aí eu digo, sim, mas o que você fez pra sinalizar pro cara que Precisa precisa melhorar. melhorar? Não, é porque é uma questão de intimidade. Não, até é uma questão de intimidade, mas assim, se você não sinalizar, você também não tá vivendo a intimidade. Porque é uma questão de intimidade você dizer, olha, não foi bom, olha, pode ser melhor, olha, eu gosto assim. Então, não negligenciar o seu prazer, isso é fundamental. E não só não negligenciar, eu vou acrescentar, conhecer os seus desejos. Porque é um lugar que, para corpos, de novo, né? Qualquer corpo que não for de um homem hétero, cis, foi um espaço negado. Né? Conhecer os seus Fato. desejos, tipo, eu trabalho com sexualidade feminina e as mulheres não sabem me responder o que elas desejam. Elas não sabem. Não tem nem ideia, né? O maior desejo que elas me falam é, eu gosto quando eu me sinto desejada, ou quando eu me sinto validada pelo olhar do outro. Então, eu sou desejável, né? Não desejante. Mas a gente não aprende. E criar esse repertório é muito importante na sexualidade, né? Tipo, eu saber o que eu desejo pra eu poder comunicar.
ou para eu passar uma vida consciente desses desejos e buscando vivê-los, né? E também não, desde que seja entre adultos consentido, não existe desejo errado, né? Tem consentimento e é entre adultos, Tá todo tá mundo de tudo, né? acordo, né? Tudo ótimo. Essa reflexão, até mesmo dessa questão do desejo, de entender o que você gosta, me caiu muito na cabeça as experiências que eu tive durante esse processo, descobrindo quem eu era, me envolvendo com as relações que eu tive, muito assim, com homens, cisgêneros, heterossexuais. Essa